Bom dia, professores. Aqui é a Tatiane, né? Técnica da EFAP. Agora nós estamos na recuperação e aprofundamento da terceira série do ensino médio, a sequência de atividade 2. Agora nós estamos com o professor Fábio. Bom dia, Fábio. Uma boa formação a todos. Obrigado, Tati. Bom dia, colegas professores, sejam bem-vindos, né? Depois de um período de férias, estamos na segunda semana já, né? Imagino com bastante agito, com bastante movimento nas escolas. Eu vou começar compartilhando aqui minha tela para a gente dar continuidade aqui na formação. Acho que agora vocês já estão vendo a minha tela. Então, eu sou o Fábio, professor de PCNP de Matemática aqui na DE Campinas Oeste. Hoje, agora, né, a gente está na formação de ano e série, vocês estiveram na formação de etapa, e agora a gente vai focar na terceira série do ensino médio, né? Espero que a gente tenha um momento gostoso de formação e que, de alguma forma, né, a gente possa tirar um bom estudo, coisas boas deste momento que nós vamos ter juntos. Só para, antes de seguir aqui, só para avisar, então, a gente vai trabalhar a sequência de atividades 2, tá, do material Aprender Simples. A gente já está indo para esse material. Isto. Aqui, como sempre, está o link para o acesso online. Tomem sempre o cuidado, a gente está falando do volume 3 agora, né? Sequência de atividade 2, o volume 3. Então, quando vocês acessarem, né, pode ser agora, se a Tati puder colocar o link no chat, mas pode ser em outro momento também. Eu sei que tem professores que estão vendo o celular e não é possível acessar, não tem problema. Mas sempre tomem o cuidado de acessar o volume 3, tá, do material, para não ter, para a gente conseguir achar as informações da melhor forma. Avançando, então, para os objetivos, tá, pessoal? Como de costume, né, a gente está tornando cada vez mais esse processo robusto e interiorizando essas etapas que a gente acha importante para o nosso planejamento, né, enquanto uso da ferramenta do material Aprender Sempre, e como vocês estão acostumados, a gente sempre passa por esses 3 objetivos. O primeiro objetivo é refletir sobre o momento da TPC, a gente vai falar daqueles pontos importantes. Num segundo momento, a gente vai comentar sobre a análise da habilidade essencial que o material está trazendo, né, o Aprender Sempre, nessa sequência de atividades 2. E, por último, a gente vai juntar um pouco do que foi falado na formação de etapa e como isso pode ser feito na prática para a terceira série do ensino médio. Ok? Então, a gente, nesse último objetivo, a gente tenta trazer um exemplo prático. E, como de costume, a gente divide esses 3 objetivos em 3 momentos. O primeiro momento é para a gente falar dos passos importantes da TPC, depois um segundo momento da habilidade essencial e um terceiro momento onde a gente tenta trazer uma prática, né? A gente vai trazer uma prática para relacionar o que foi visto na transmissão de etapa, né? A proposta, esse elemento da metodologia ativa, né? Do Design Thinking, com uma forma de aplicação da habilidade, tudo bem? A gente está no momento intermediário agora, né? A gente já teve a transmissão de etapa com o professor Valdir, 45 minutos. Agora vocês terão mais 45 minutos nessa transmissão de ano e série, mais focada para a terceira série do ensino médio. E depois tem a etapa que a gente chama de cereja do bolo, que é onde vocês, entre os pares na unidade escolar, vocês planejam, põem no papel, né, algo que possa depois, de fato, chegar aos nossos estudantes, né? Tendo em vista esses 2 momentos anteriores que vocês vivenciaram. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Primeiro momento, o momento que a gente fala sobre dos passos, né, das partes importantes que precisam ter o planejamento de vocês no momento da TPC. A gente coloca esses 3 pontos, não com a ideia de esgotar, mas com a ideia de trazer pontos que a gente acha mínimos, assim, para que seja feito um bom planejamento, um bom plano de aula, né? E os nossos estudantes consigam, né, atingir os objetivos que a gente almeja aí.
Então, o primeiro ponto que a gente sempre coloca é a análise do material. Então, é legal que a gente veja o aprender sempre como uma ferramenta, e quando a gente passa por ele, quando a gente olha os exercícios, né, a fundo, no detalhe, a gente consegue fornecer para os nossos estudantes, né, os pontos que a gente acha que são essenciais, que são pertinentes. Tem professores que gostam de passar por todas as aulas do material, por todos os exercícios e problemas, tem professores que preferem selecionar, mas para que a gente consiga fazer de uma forma honesta, isso é legal a gente ver, né? Ver, ter contato, olhar para os nossos estudantes, olhar para a nossa forma de dar aula, né? Que a gente prefere, e customizar de uma maneira que seja proveitosa. Lembrando que é uma ferramenta que a gente pode usar, de acordo com a nossa com nossos estudantes, com o nosso proveito. Então, essa é a primeira parte, tá? Analisar a habilidade essencial, os objetivos, os exercícios do material. Depois vem a segunda parte que a gente coloca como muito importante, que é a parte do construir o planejamento, né? Pôr no papel, fazer o plano de aula ou um plano de ação, assim, para as próximas aulas, e onde a gente coloca que é sempre importante você ter essa clareza depois que você planeja, no comunicar o estudante o que vai acontecer. O estudante se sente sempre mais motivado quando ele está por dentro, né? E não é algo assim só do professor, o que acontecerá nas próximas aulas, mas algo que ele tem um planejamento, ele sabe por onde ele vai caminhar. Aí trazendo nesse momento, né, a questão da avaliação formativa, né, onde o estudante ele entenda que ele está sendo avaliado desde o do começo desse nosso planejamento até o final, né, quando ele entrega algum produto, algum exercício, enfim. E isso é muito importante, sempre com o viés do estudante, né, que a gente planeja que ele seja autônomo, que ele seja competente. De modo especial hoje, na conversa da transmissão de etapa, com essa metodologia que a gente está trazendo, né, a gente traz o ponto de vista do estudante que argumenta e que ele é colaborativo, que ele tem essa questão da empatia. Então, isso é bem importante a gente colocar nesse plano que a gente vai executar, né? Então, primeiro ponto é analisar o material, segundo ponto é construir um plano com essas partes que eu coloquei aqui para vocês, e para finalizar, esse terceiro ponto que a gente sempre traz é a parte da autoavaliação, né? A gente faz um planejamento, aplica, mas como que a gente consegue medir se foi legal, se precisa de algum ajuste, né? Como que a gente consegue medir? Eu sempre gosto de trazer aquelas situações onde a gente acha que a aula não foi tão boa, mas conversando com os estudantes, eles falam, nossa, professor, a aula foi maravilhosa. E de alguma forma, o nosso sentimento acaba sendo até, às vezes, equivocado. Por isso é importante, nesse terceiro ponto, a gente definir parâmetros, né? Então, por exemplo, um parâmetro bom você conseguiu, né? A gente conseguiu comunicar todo o planejamento das próximas aulas para o estudante, eles entenderam? Ou teve algum problema? Muitos estudantes faltaram, né? Pensando agora nessa questão do presencial, mas alguns estudantes ainda não têm segurança para voltar, enfim, optaram em ficar em casa. Como que foi a comanda? Então, esse é um ponto bacana para a gente analisar. Um segundo ponto bacana, pessoal, é a questão dos estudantes. A gente está propondo metodologias ativas, uma forma diferenciada de trabalhar, e como que eles estão nesse retorno das férias? Eles compraram a ideia? Será que é necessário mais conversas com relação a isso, que é importante a participação deles? Então, esse é um outro ponto bacana, né? O nível de engajamento dos estudantes. Um terceiro ponto interessante é a questão do cronograma. A gente está na segunda semana aí de volta das férias, mas pode ser que por situações extra sala de aula, o nosso cronograma, né, você planeje uma situação maravilhosa, mas por situações externas não é possível a gente cumprir o cronograma inteiro. Então, talvez isso também possa prejudicar. Então, esse seria um terceiro parâmetro, e um último parâmetro que eu gostaria de ressaltar para a nossa autoavaliação é medir, né? Como que no final das atividades que eles entregam, né? Qual que é o nível de ganho que a gente pode observar?
a maioria dos estudantes foram bem, né, nem tanto foram bem assim, para a partir desses parâmetros a gente saber, né, falar, ó, Fábio, é melhor ir por esse caminho está dando muito certo, é melhor planejar mais tempo, menos tempo, enfim. Mas é isso que a gente traz aí como sugestão de roteiro, que esses 3 pontos a gente não esqueça de passar, tudo bem? Ó, avançando então, agora para uma situação mais, diria, né, nova, que aí que é a habilidade essencial da sequência de atividades 2, a gente tem uma habilidade do novo currículo que é trabalhada no nono ano, né? A proposta dessa atividade, né, dessa habilidade, é ser trabalhada no nono ano. O código dela é o EF09MA08, e ela diz o seguinte: resolver e elaborar situações problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Basicamente, né, eu coloquei aí em vermelho, essa habilidade envolve a questão do resolver e elaborar situações problemas, né? Então, não é uma habilidade que de certa forma, foca em calcular, no cálculo, né? Mas é uma habilidade que vai um pouco pelo lado de interpretar, conseguir analisar, tirar informações, comparar alguns números, né? É uma habilidade que envolve bastante essa parte da compreensão. Haja vista a questão do diretamente, quando a gente fala de proporção, né, do diretamente proporcional, inversamente, envolve uma capacidade de análise, né? Então, é legal a gente ressaltar isso e ter isso em mente nos nossos planejamentos. Essa habilidade, o material traz em 8 aulas, né? Eu vou estar falando cada um desses temas nos próximos slides, né? Mas são 4 temas que ele vai desenvolvendo durante o material. Falando, então, de cada um deles, como que isso acontece, né? Nas aulas 1 e 2, é interessante falar que ele trabalha do início. Ele trabalha com alguns conceitos que se aplicariam, sim, ao nono ano, né? De forma bem simples, né? O que são grandezas proporcionais. Então, ele fala sobre isso. Mas pegando a terceira série, né, que é o nosso foco, isso também pode ser passado de uma forma mais rápida, de acordo com o que a gente percebe dos nossos estudantes, né? Então, essa aula 1 e 2 é uma aula bem inicial, uma aula com essa característica introdutória aí para preparar para as próximas aulas. Então, vai falando da grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, como que isso pode ser feito por meio de cálculos, ok? Daí, nas aulas 3 e 4, ele já traz situações problema envolvendo grandeza diretamente proporcional, inversamente, trazendo possibilidades até da questão da regra de 3, enfim. Então, já pensando na aula 1 e 2, que foi introdutória, na aula 3 e 4 já é uma aula de situações e problemas, onde já pega aquela parte da habilidade essencial, que é da interpretação, da análise, ok? Então, ele já vai caminhando dessa forma. Aí, quando chega na aula 5 e 6, ele trata do tema divisão em partes proporcionais, que também tem tudo a ver com proporcionalidade, com habilidade essencial. E algo que me veio à cabeça, assim, algo que me recorre muito, quando a gente fala desse tema, eu fico pensando naquelas atividades que a gente dá com peso, sejam provas, sejam trabalhos, né? Sabe quando a gente fala para o aluno, não, essa prova vai ter peso 1, peso 10, que seja, essa peso 2, peso 5. Então, isso também é uma forma, né, de você trazer alguns elementos, né, do cotidiano ali que a gente propõe para o aluno e falar para ele que isso é proporcionalidade, que isso envolve essa habilidade essencial. O material, de modo específico, ele traz bastante situações como divisão de herança, ele traz uma situação de jogo onde a divisão em partes proporcionais é necessária para aprofundar, né, e desenvolver os objetivos. Os exercícios vão nessa linha. Eu me recordo também, pessoal, não sei se vocês já viram um material
daquele escritor Malbataan, né, do livro O Homem que Calculava, que ele faz, numa das histórias lá do livro, ele fala da divisão de herança dos camelos. Se não me falha a memória, é essa a história. E ele faz também divisão proporcional. Então, eu trago tudo isso para que a gente, nós, enquanto professores, a gente tenha a liberdade de, a partir do que o material está propondo, a gente também incrementar o máximo, né, que a gente achar pertinente, que o tempo, né, a gestão do tempo permitir, para que o estudante, né, perceba que a gente tem uma ferramenta, tem um material, mas que a aula tem a nossa cara também, né, enquanto professor, que ele tem vínculos, né, que ele é acostumado a tratar. Tudo bem? Então, só para a gente deixar aí, falar a importância da nossa liberdade docente. E ele fala também, só para finalizar, a questão de escala e de taxa de variação e qual que é a relação disso com a proporcionalidade. Então, essa aula 5.6 é bem importante, né, do ponto de vista conceitual. Daí, pessoal, as aulas 7 e 8, elas são bem, eu diria, né, a meu ver, que elas são bem para verificação, são aulas de avaliação, na minha opinião. Então, ele traz várias situações, problemas, né, que você, depois de todo um percurso, você pode trazer para os estudantes como forma de avaliação mesmo, né? Tem alguns problemas de Enem, tem alguns problemas de AP, enfim, que você pode estar, de repente, poupando o seu tempo de planejar verificações e estar usando esses exercícios, né, que eles estão propondo. São bons exercícios, né? Aí você analisa lá as propostas de soluções que o material traz, que o material do professor traz, e pode também ter essa liberdade de fazer a sua seleção. Ou, de repente, usar todos os exercícios, tudo bem? No próximo slide, eu vou trazer para vocês algumas seleções do que a gente acha de pertinente, de interessante de trazer para os alunos terem contato, né? Vocês tiveram uma transmissão de etapa onde foi incluído, né, esse elemento que é o design thinking, que é o deixar o estudante construir uma forma de desenvolver o raciocínio dele, né? Óbvio, seguindo um procedimento, todo um processo, e talvez esses exercícios venham a calhar nessa aplicação. A gente está ainda no segundo momento, né? Então, no próximo momento eu vou trazer o modelo de como isso pode ser aplicado, mas eu queria só fazer alguns comentários desses exercícios que a gente selecionou, para que talvez você possa usar de uma forma oportuna aí com os estudantes. Então, nesse primeiro exercício, a gente pode fazer um paralelo com a área da biologia, né? É um problema que fala de uma proporcionalidade simples até, né? A gente está falando do dobro na questão da reprodução assexuada das bactérias, e ali ele propõe a construção de um quadro. Esse primeiro exercício, ao meu ver, ele é bem elementar e é bem simples, mas talvez para alguns estudantes ele seja necessário para ele aumentar um degrau no conhecimento, né? E nesse conhecimento que muitas vezes é progressivo, para ele poder assimilar uma coisa mais sofisticada, talvez esse exercício seja bem inicial também. Chama a atenção, pessoal, que esse exercício ele pode ser, dependendo da realidade, ele pode ser, diria que, turbinado, porque eu acredito que vocês já viram também exercícios que falam de bactérias onde o crescimento é exponencial. Então, veja bem que oportunidade bacana, né? De repente, a gente começa com essa atividade e nada impede que você coloque um outro exercício com essa mesma linha de raciocínio de bactéria, de interdisciplinaridade, falando daqueles tipos de exercício, né? Daquelas tabelas que são de crescimento exponenciais. Então, que também é um tipo de proporcionalidade e a gente pode estar explorando com os estudantes. Ok? Então, fiquem livres aí para irem fazendo as adaptações que são necessárias, né? Aí, nesse segundo exemplo também, são exercícios das aulas 7 e 8, assim como o anterior. A gente traz uma questão de geografia, onde muitas vezes nem o professor de geografia explora a questão da proporção, e às vezes nós, professores de matemática, a gente não explora
o uso, né, que tem esses problemas de escala. Por exemplo, né, a gente fala de escala, mas talvez a gente, para os nossos estudantes, talvez a gente não consiga trazer que quando ele usa o mapa para medir, por exemplo, a distância entre duas cidades e ver lá em centímetro, quando transpassa para o real, a gente tem ali, né? Por exemplo, a gente está aqui no interior, quero calcular a distância até a praia até o litoral usando o mapa. Eu meço, faço a conversão e consigo trazer, né? De repente, trazer para o estudante que isso é real, né? Então, aproximadamente, de acordo com as nossas medidas, são 300 quilômetros. A gente usou um conhecimento da geografia, né? Do mapa, e a gente conseguiu calcular algo que o GPS faz, né? Então, talvez, nesse segundo exercício, eu queria trazer essa situação, tá, pessoal? Da gente estar trabalhando com eles, algo que, de repente, o GPS brilha tanto aos olhos deles, né? Mas a gente pode fazer algo mais raiz, né? Algo mais mecânico, utilizando mapas, né? E talvez eles achem interessante, usando a habilidade. Nesse exercício 3 também, quando a gente fala de metodologia ativa, pessoal, só para justificar esse exercício 3, a gente quer propor que o conhecimento não fica apenas com o professor, e sim o estudante, ele pode ter um papel protagonista, né? E quando a gente fala do estudante, a gente, numa situação ideal, que isso chegasse até a família dele. Então, nesse exercício 3, a ideia fala de uma questão de combustível, de consumo, né? E quilômetros rodados, e de repente, trazendo esse exercício, a gente poderia propor que o estudante levasse para a casa dele essa discussão, né? De repente, o pai responsável, um tio, não sei, usa o carro para trabalhar, e será que ele sabe fazer esse cálculo, né? De quanto que ele está gastando de acordo com a quilometragem, né? Pensando que a gasolina está com preços absurdos aí, enfim, né? Mas trazer a matemática, a ideia de proporção por uma prática do dia a dia, né? Então, essa era a ideia de repente, estar usando esse exercício 3. O exercício 4 é um exercício até de Enem, né? Mas pensando naquelas aulas 5 e 6, a ideia nossa foi trazer algo que justificasse ou divisão em partes proporcionais. Então, fala da relação do grau para o minuto, do minuto para o segundo, né? E numa possível aplicação aí, trazendo exercício pertinente, um exercício de vestibular que talvez eles tenham interesse, ok? Nesse penúltimo exemplo, tem só mais um exemplo que a gente queria trazer, a proposta também é fazer uma interdisciplinaridade com a questão da física, pensando em estudantes da terceira série, talvez eles já estudaram essa parte de pressão, temperatura, se eu não me engano, que no currículo é na segunda série. Então, de alguma forma, pode ser que seja interessante propor que eles vão até o professor de física, né? E usem aí essa questão da proporcionalidade direta, né? Temperatura e da pressão. E por último, esse eu acho que é um dos melhores exemplos, né, de atividade, também é uma questão do Enem. Por que que eu acho que é uma das melhores, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para a situação que é posta aí, né? É um problema de eletricidade, então, nós, como professores de matemática, num primeiro momento, pode até ter uma resistência, né, de falar, poxa vida, será que não precisa de algum conhecimento inicial específico? Ao ler o enunciado, dá para a gente perceber que é tranquilo, mas pode sim fazer essa ponte com o professor de física novamente, né? Falando dessa questão da eletricidade, né? Ele fala da relação da resistência, da seção transversal de um fio e do comprimento e como que isso se relaciona com a proporcionalidade, né? Como que essas grandezas, no caso física, elas usam do raciocínio matemático para se relacionarem, né? Com diretamente, inversamente, sendo diretamente ou inversamente proporcional. É um exercício bem legal. E por que eu quis chamar a atenção de vocês? Porque talvez, já que o estudante é protagonista e ele pode construir o seu percurso, né? A gente tem aí um exercício que não precisa calcular,
precisa, sim, entender o conceito de proporcionalidade, precisa, assim, talvez ele estudar um pouco, né? Pesquisar, ir atrás de outro professor, é, fazer o caminho dele para adquirir o conhecimento e depois estar resolvendo. Então, é nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tudo bem? Bom, agora a gente vai para o momento de chat. Eu queria ver com vocês, antes de entrar no modelo, né, que a gente vai trazer de como aplicar o Design Thinking, eu queria ver com vocês, e se vocês puderem responder usando o Menti, eu vou pedir para a Tati colocar o link para vocês responderem essa pergunta, né? A pergunta é a seguinte: vocês já desenvolveram em algum momento a ideia do Design Thinking com seus estudantes, né? Como foi? Eu sei que muitas vezes, né, a gente já desenvolve metodologias ativas com outros nomes, né? Isso às vezes já faz parte da nossa prática, né? Esse incômodo de fazer os nossos estudantes aprenderem de uma forma diferenciada. Talvez de repente você fez por meio de um projeto, você desenvolveu o design thinking, talvez por meio de uma atividade diferente, com cartolina, enfim. E queria que vocês contassem para a gente, né? Quem não conseguir acessar o Menti pode responder no chat também, e já falo por que eu trago aqui o Menti, é que a ideia também é que a gente se familiarize com ferramentas digitais diferentes, né? Então, para mim seria muito mais fácil só ficar com as respostas do chat, mas trazendo o Menti, a gente vai entrando nesse mundo digital, né? Que agora, nesse retorno das aulas, a gente ainda tem que fazer algumas coisas de forma híbrida, muitas ferramentas a gente vai continuar usando para o resto da vida, então que hoje, trazendo novamente o Menti, se vocês tiverem condições de acessar e responder, vai ser bem legal para a gente estar usando essa ferramenta também, tá? Mesmo que a resposta seja não, pessoal, que se vocês nunca fizeram isso, não tem problema, mas não deixe de responder, tá? Isso tende a enriquecer e perceber que vocês também estão, de algum modo, né, participando com a gente, tudo bem? Tati, você quer acrescentar com alguma coisa ou posso compartilhar minha tela do Menti? Se você quiser ir compartilhando, Fábio, acho que é melhor, né? Pois não, eu vou A compartilhar gente... então, pessoal, a Uhum, minha tela da internet aqui, para vocês verem como que vai aparecendo. Ó, então, isso é ao vivo, e uhum. na forma como eu coloquei o Menti, as respostas vão aparecendo ali, né? É, da onde os professores estão, né? Da onde vocês estão, eu consigo, de alguma forma, fazer um painel com as suas respostas, né? Então, a maioria ainda não utilizou, apareceu uma resposta sim, tem uma outra resposta falando que foi complicado no início, pois os estudantes não entenderam bem a comanda, mas no final eles gostaram de trabalhar de forma, eles gostaram de trabalhar de forma diferente, um ali ainda não usei, sim, sempre que possível. Então, essa é a ideia, né, da gente estar se habituando a essas possibilidades diferentes, né, de estar trabalhando com os nossos estudantes. Tati, eu vou voltar aqui para o slide, então. Você quer fazer algum comentário do chat? Eu gostaria, para a pessoa não ficar bravo, né, Fábio? Alguns disseram que sim, por exemplo, o professor Luciano, ele falou que sim, sempre interessante. A professora Ana Lúcia comenta sim, foi muito produtivo. Alguns colocaram que não, por exemplo, a Silvana comentou que não utilizou, a professora Lecione também comentou que ainda não. E alguns colocaram que usou, mas a experiência não foi boa, né? Mas é assim mesmo, né, Fábio? É mesmo uma questão é um processo, né? De primeira não vai dar certo, na segunda pode melhorar um pouco e com o tempo os alunos vão entendendo, né, como utilizar essas ferramentas aí, nós também, né, Fábio? Sim, sim. Agradeço a participação de todos, viu, Tati? Seja pelo Menti ou seja pelo chat, é sempre bom poder ouvir vocês. Pegando um gancho naquele professor que falou que não foi uma situação tão confortável, né? Teve algumas adversidades. Eu sigo um pouco do que a Tati falou, que é isso mesmo. O que me anima, né, é que às vezes, talvez a aula do jeito que sempre a gente faz, digamos que de uma forma tradicional, a gente sabe que não consegue atender o todo, né? E essas ferramentas servem para aqueles estudantes que a aula tradicional não atende. Então,
de repente, né, de forma alguma a gente quer excluir alguma possibilidade de atuação que a gente venha fazer, né? Mas a gente quer sempre aumentar o leque de possibilidades e é com os erros que a gente aprende, viu? É muito legal a gente ter essa maturidade de entender que não é pessoal, não é a gente que é um fracasso, é o dia, é a ferramenta, são as dificuldades que os estudantes trazem e a gente não desanime, né? Sempre tem essa proposta de estar tentando dentro das nossas condições, é claro, né? Dentro da... Hoje a gente fala muito dos protocolos sanitários, né? Então, respeitando o protocolo sanitário, as nossas limitações, que a gente tente sempre ousar um pouco mais, tudo bem? Então, agradeço de novo a participação. Ó, indo então para o terceiro momento mãos na massa, a gente vai trazer aqui uma forma de aplicar o referencial teórico que o Valdir trouxe, né, desse novo elemento da metodologia ativa, que é o Design Thinking, que talvez vocês conheçam com outros nomes, é uma aplicação dessa metodologia com essa habilidade, né, com o nosso material. Então, só retomando o seguinte, né, que o Design Thinking, ele se usa de um processo, né, de um procedimento, então, não é algo, apesar da gente dar liberdade para o estudante, ele não é algo totalmente aberto. A gente precisa fazer algumas etapas importantes que a gente vai apresentar. Um segundo ponto que está aí no quadro, né, que é o colaborativismo, o Design Thinking ele tenta tirar do estudante a questão da empatia, porque uma das etapas envolve o processo de escuta, onde o estudante vai ouvir as dificuldades do colega dele. Então, aí já desenvolve uma empatia, né? Então, é necessário, uma parte necessária da metodologia, ouvir as dificuldades. E, por último, essa parte da argumentação. A proposta é que eles façam essa atividade em pequenos grupos, e veja bem, ali são 4, 5, 6 pessoas no máximo, com 6 ideias diferentes, né? Eles vão ter que desenvolver uma atividade para o grupo, mas eles vão ter os momentos de falas, mas como que eles defendem a fala deles, né? Percebam que são 6 ideias diferentes, e como que a minha ideia pode ser, né, talvez melhor que a do colega, né? Enfim, eles precisam desenvolver essa questão da argumentação que é muito importante para a vida, né? O saber colocar a sua ideia, se colocar, pensando no desenvolvimento, na formação integral do estudante. Então, esses são os passos importantes, ok? Vamos lá, então. Como que é o modelo, né? Qual que é a proposta? E eu diria qual que é o passo a passo que a gente gostaria de deixar para vocês, né? Lembrando sempre, se quiser incrementar ou colocar ou tirar alguma parte, fique à vontade. A gente só quer trazer aqui uma espinha, né? Uma linha de raciocínio pronta, né? Preparada para que de repente agilize o nosso trabalho, né? Do professor que às vezes é bem corrido, né? Concorrido e a gente às vezes não tem tempo. Então, a proposta é a seguinte: a gente começar a aplicação dessa metodologia com a pré-aula. E essa pré-aula, eu gostaria de lembrar que seria a sala de aula invertida. Então, os estudantes, né, que já estão mais habituados com essa metodologia ativa da sala de aula invertida, eles vão ser preparados dessa forma também, né, onde a gente coloca lá para os estudantes, né, ações do estudante. A gente pede para ele ler o material conceitual que a gente vai disponibilizar. Então, a gente pode disponibilizar a própria apostila do Aprender Sempre, ou de repente alguns links de conteúdos falando da regra de três, ou alguns, se eles forem presencialmente, alguns xerox de algum material na aula anterior, né, que eles possam estudar em casa, envolvendo esse assunto das proporções, ok? E sempre nessa régua, né, nada muito difícil para não desanimar o estudante, e também nada muito simples para ele não achar que sabe tudo. Então, que a gente tem esse peso, né, de colocar alguma coisa de acordo com o perfil dos nossos estudantes. O segundo ponto, a gente pede para eles grifarem e selecionarem as palavras que eles não compreenderam. Então, tudo isso é feito em casa, na pré-aula, né? Nessa sala de aula invertida. Eles estudam lá na casa deles, no momento que eles acham oportuno, né? Com o tempo deles, e trazem para a aula, né? Já preparadas essas 3 partes. E ali, como último ponto, a gente propõe que eles façam também uma pesquisa, né? Sobre propriedades, possíveis aplicações deste tema.
Aí a gente vai avançar para uma situação de ações do professor para a aula. Então, pensando que o estudante já fez essa pré-aula, essa sala de aula invertida, é legal que no momento da aula a gente consiga, enquanto professor, desenvolver essas duas ações, né? A primeira é organizar a turma em pequenos grupos. Então, lembrando daquelas etapas que a gente falou no bimestre anterior, né, de trabalhar em pequenos grupos, então, garantir que os grupos sejam heterogêneos, né, para que haja uma troca mais fluida entre os estudantes. É importante pedir para que os estudantes elenquem, né, elejam um líder desses grupos, é bacana. Então, tudo isso é importante. Depois vem um segundo ponto, que é a gente preparar o estudante, né, para dar uma comanda clara no sentido seguinte, né? Então, orientar sobre o desenvolvimento da dinâmica. O professor precisa é, ter a clareza que os estudantes vão desenvolver cards, né? O que seriam esses cards, né, Fábio? Imaginem post-its, né? São pequenos papéis. Se você tiver no ensino remoto ainda, né? Você pode pedir para que eles façam lá, usando de repente o Jamboard ou o Padlet, alguma plataforma, uma coisa simples. Mas o que é necessário? Que eles façam essas colocações, né, esses papéis, com as dúvidas que eles têm da matéria e com as certezas, entendam certezas como saberes, né, daquilo que eles pesquisaram, né? Então, eles vão organizar papéis com o que eles têm de dúvida e o que eles acham que sabem já desse conteúdo, ok? Esse é um primeiro passo e eles podem fazer isso já em grupo. Cada um faz o seu. Um segundo ponto, eles vão pegar essas ideias que cada um fizer e vão organizar, né? As ideias que são mais semelhantes, né? Os saberes que são parecidos, eles vão organizar e as dúvidas que são semelhantes também, eles colocam em algum outro lugar. A minha sugestão, inclusive, para quem estiver no presencial, mantendo os protocolos sanitários, é até organizar isso numa cartolina. O grupo vai estar organizado, né? Aí eles escrevem nesses papeizinhos e eles vão colando numa cartolina para que eles tenham essa visão, né? Percebam que a metodologia é algo super diferente, né? Eu, pelo menos, né, quando eu fui estudar, entender como funciona, eu achei super interessante, né? Que eles aprendam dessa forma, mas essa mesma é a proposta, trazer algo inovador. Então, eles organizam isso, seja numa cartolina, seja em algum outro lugar, no presencial. No virtual, eles podem organizar isso num arquivo compartilhado de PowerPoint, né, da melhor forma como eles acharem. Depois que eles fizeram essa organização e já trocaram essa bola do que eles estudaram sobre a matéria, a gente coloca que eles façam o desenvolvimento das atividades do material Aprender Sempre. Então, pode ser aquelas questões que eu trouxe, pode ser alguma outra questão que você acha mais pertinente, né? Então, fique à vontade para sugerir que eles façam esse momento, que é um momento individual, onde cada um vai fazer o seu no grupo, né? E eles vão trocar, obviamente, as respostas, as dúvidas, mas é importante que cada um faça o registro individual, né? Com essas atividades. E depois, como uma atividade agora única do grupo, a gente propõe que eles desenvolvam um mapa mental. O que seria esse mapa mental, né? O mapa mental é uma forma da gente organizar ideias em torno de um tema, né? No caso aqui seria a proporção ou habilidade essencial, com coisas que eles acham pertinentes, né? Que para entender esse tema é importante passar por esse conceito, aquele conceito, e o mapa mental para nós matemáticos não é tão habitual, mas é uma proposta que se encaixa muito com o design thinking, onde eles vão colocando o que é importante da habilidade, né, que a gente desenvolva, né, que seja de repente visto pelo professor. E por último, que eles entendam que eles vão apresentar esse mapa mental para o grupo, tudo bem? Então, isso é o que o professor tem que estar preparado e organizado para fazer. Mas como que seriam as comandas, né? Aqui nesse slide a gente separou de forma bem prática as orientações que podem ser transpostas, ser dadas para os estudantes. Então, esse slide, de modo especial, se você quiser copiar e colar e deixar ele para os estudantes, é fantástico, porque, ó, então, o estudante, quais são as ações do estudante? Quais são as comandas? Então, ó, se reunir com a sua turma, escrever nos papéis os cards, organizar os cards, resolver atividades do material, construir o mapa mental do grupo.
percebam que são realmente, né, comandas que a gente coloca aí para o estudante se situar, o que ele tem que fazer, né? E progressivamente, o que tem que fazer primeiro, depois e depois. Então, é bem legal. Eu esqueci de falar, pessoal, mas a gente coloca uma ferramenta digital também que chama Google It, aqui, ó, na construção do mapa mental, porque se ele não tiver no presencial, de repente essa ferramenta ajude muito, né? Tem pessoas que preferem fazer essa questão do mapa mental num software tipo PowerPoint, mas para os estudantes que gostam de novidades tecnológicas, talvez colocar para eles que existe uma ferramenta gratuita que eles podem acessar, talvez seja legal. No presencial, pessoal, eu já penso de novo na cartolina, né, respeitando padrões sanitários que eles façam ali numa cartolina para depois apresentar. Mas também se a escola tiver um laboratório e for possível usar, né, respeitando o momento da pandemia, também é tranquilo. Só concluindo então as comandas, por último, aliás, em penúltimo lugar, eles apresentam o mapa mental para a sala e por último eles entregam esse material para o professor. E agora, para fechar a atividade, o que seria proposto ao professor? Que, uma vez que ele viu todos os estudantes apresentando, reparem que o feedback, ele é a todo momento, tá? Você não precisa esperar o momento da apresentação para fazer os comentários. Sempre que você achar pertinente no presencial, ou de repente em alguma situação remota, tá falando o que dá para ser melhorado, né? Dando esse feedback, esse retorno para os estudantes, é sempre positivo. Mas de modo especial no fechamento, né? Então, eu até sugiro que vocês separem umas 2 aulas para esse fechamento, que você faça esse feedback final, né? Colocando, né? O que não está tão correto assim, né? O que precisa melhorar, qual conceito não foi trabalhado tão bem assim, qual que a gente deve elogiar também, é sempre bom a gente poder elogiar os estudantes, tá? E a gente coloca ali por último, que dentro das possibilidades, uma sugestão nossa, é como cada um vai apresentar o seu mapa mental, a gente coloca por último que o professor faça um mapa mental de toda a turma. Até indo ao encontro da ideia da metodologia ativa, onde o professor ele não está num pedestal distante do aluno. O professor está ali aprendendo junto, né? Obviamente, a gente tem, por conta das nossas formações acadêmicas, a gente tem um gap, um salto muito grande com relação ao estudante. Mas quando a gente coloca ali construir um mapa mental integrado, é no sentido do estudante perceber que a gente está também construindo essa aprendizagem junto com eles. Então, a ideia ali do último ponto é, de acordo com o que os estudantes apresentaram, a gente vai, por exemplo, para a lousa, numa situação presencial, e vai colocando o que é pertinente, envolvendo esse tema de proporcionalidade, né? Do que eles colocaram, a gente faz algo do grupo maior. Então, essa que é a ideia, né? Para que eles se sintam também como próximos a nós, né? Enquanto pessoas que estão aprendendo, estão estudando, e tem essa característica também, tudo bem? Eu sei que muitos de vocês não conhecem essa proposta do mapa mental para apresentar, para desenvolver conhecimento. Então, nesse slide, né, antes de fechar a nossa formação, eu queria trazer para vocês um exemplo, não precisa ser igual a esse, né, os produtos finais. Quando a gente fala de mapa mental e metodologia ativa, não tem receita de bolo, né? Tem uma forma de fazer, mas os resultados são diferentes mesmo. Mas aí tá, né? O tema principal é proporcionalidade, então pode ser que a gente vá avançando da regra de 3 para a proporcionalidade entre grandezas, para a questão de números e como que isso caminha para a questão das razões de proporção, dá também para a gente falar da questão de função com proporção. Enfim, esse foi só um exemplo de mapa mental que eu queria que vocês visualizassem, né, para entender um pouco do que a gente está propondo. Tá aqui, eu coloquei também, achei bem interessante, pode ter estudante que traga a questão de proporção entre desenhos, né, entre figuras, então tudo isso é bem legal, tudo bem? Então, é isso, pessoal. A gente está terminando a nossa formação. Agora vocês vão para o momento de desdobramento na escola, com os pares, e é sempre legal que vocês discutam entre vocês para deixar mais com a cara do colégio, da escola, dos profissionais, né? Talvez tenham outras ideias, né? E vocês troquem essa bola aí nesse momento de desdobramento.
Só retomando, a gente passou, então, pelos pontos importantes de ter no APPC, falamos da habilidade essencial da terceira série, quisemos trazer um exemplo de como aplicar a metodologia ativa do Design Thinking com a habilidade essencial. Esses são os nossos referenciais teóricos, né, para quem quiser aprofundar. Muito importante a participação na pesquisa de satisfação de vocês, então todas as críticas são bem-vindas para que a gente possa melhorar, tá? Não deixe de preencher a pesquisa. Bons estudos, bom trabalho, muito obrigado, né, nesse momento de retomada aí depois pós-férias. Espero que a gente possa trilhar um caminho bem gostoso, conto com a participação de vocês, tá? Muito obrigado. Tati, é com vocês. Obrigada, Fábio, obrigada a todos e um bom dia, pessoal. Obrigada.